Convido você a vir comigo aqui para o nosso telão, porque a pesquisa está na tela. Eleições 2026. Lula volta a ficar à frente de Tarcísio no segundo turno, diz Quest. O presidente também venceria os outros 8 potenciais adversários. Vamos então às informações. O presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa para a presidência da República nas eleições de 2026. Mostra a pesquisa Quest divulgada nesta quinta-feira, dia 21. Segundo o levantamento, Lula descolou de todos os nomes pesquisados em eventual segundo turno, inclusive do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com quem estava em empate técnico no limite da margem de erro na pesquisa anterior de julho. Tarcísio, que é a grande aposta do bolsonarismo para tentar chegar à presidência da República. A pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, antes do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu filho Eduardo Bolsonaro. Ao todo, foram ouvidas 12.150 pessoas. Nunca vi uma pesquisa ouvir tanta gente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Ou seja, quanto mais pessoas são ouvidas, mais as chances de essas intenções refletirem a realidade. A pesquisa traçou 5 cenários de primeiro turno e 9 cenários de segundo turno que vocês vão acompanhar aqui com a gente. A lista de eventuais candidatos inclui Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro. Na pesquisa anterior, divulgada em julho, Lula empatava em eventual segundo turno com Tarcísio e superava os demais concorrentes. Em julho, o empate ocorria com Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele e Eduardo Leite. Testado pela primeira vez, o senador Flávio Bolsonaro aparece com 32% contra 48% de Lula, diferença de 16 pontos percentuais para o presidente. As demais diferenças a favor de Lula são Tarcísio 8 pontos, Ratinho Júnior 10, Bolsonaro 12, Michele Bolsonaro 13, Romeu Zema 14, Eduardo Bolsonaro 15, Eduardo Leite 16 e Caiado também 16. Vou pedir já a opinião do professor Rudahit sobre essa vantagem expressiva que Lula conquistou entre uma pesquisa e outra, ou seja, não foi no período muito grande, o que realmente dá mais uma prova de que essa ação bolsonarista de tarifaço, de tentar aprovar a anistia, foi um verdadeiro tiro no pé e o que era uma situação preocupante no QG do Palácio do Planalto ficou um pouco mais tranquilo. Ainda não está fácil, né? Ainda tem que melhorar muito aí a popularidade do atual presidente, mas indica aí um caminho um pouco mais otimista para o presidente Lula, professor Rudahit. O que nós temos aqui? Tem um dado da pesquisa, um detalhe na entranha da pesquisa, muito importante, que é o seguinte: 30% dos eleitores, eles não se alinham, eles não têm uma preferência dos extremos ou com algum candidato. Ou seja, aí está o pêndulo, quer dizer, esse 30%, se ele for para um lado ou para o outro, dá a vitória para o lado que ele for. Desses 30%, da última pesquisa Quest para a que foi divulgada hoje, uma parcela muito significativa passou a se descolar da intenção de voto no Bolsonaro e se inclinou para o Lula. Então, aqui tem um dado muito importante do momento atual, que é um deslocamento daquele segmento que ainda não tem uma preferência e possivelmente vai se manter assim por muito tempo, que não está indo para nenhum candidato mais do campo bolsonarista. Ele está indo para o Lula. Não é uma fatia extremada ainda, mas se você olhar o dado específico sobre esse segmento dos 30%, sem preferência eleitoral, e ver o que aconteceu em termos de intenção de voto na pesquisa anterior Quest com agora, você vai ver que abriu a boca do jacaré. Ou seja, esse segmento, uma parte muito significativa, passou a apoiar o Lula e a diferença de intenção de voto desse segmento em favor do Lula aumentou muito. A segunda questão que eu queria te dizer é o seguinte: 2% de margem de erro, realmente em pesquisa quantitativa,
É uma margem excelente. A gente trabalha em sociologia com uma margem de 3%, que já é muito bem considerada, entende? Entre nós. 2%, daí que vem os 12 mil entrevistados, né, pesquisados. É porque ele diminui muito, ou seja, o que significa isso? Quanto mais você se aproxima do universo total, né, de 100% dos eleitores, menor é a margem de erro. 12 mil vai se aproximando cada vez mais dessa totalidade, vai chegando ao censo, né? Então você tem toda a razão de falar, nunca vi, realmente é enorme, né, o universo de pesquisa, a amostra que eles elegeram. Isso, e com certeza isso deve mexer com as estratégias também do atual presidente, né, no sentido de continuar com essa atuação de críticas ao presidente Donald Trump, de culpar Bolsonaro por tudo que está acontecendo. E demorou muito, né, até que o governo conseguisse aí esse gol de placa, digamos assim, um respiro, né, na situação complicada dos últimos meses. Professor Rudá, mais uma vez agradeço muito sua participação aqui com a gente. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado pelo convite. 8 horas e 46 minutos. Vamos seguir aqui com a pesquisa, porque são vários os cenários e muita curiosidade, muitos números aqui interessantes para a gente observar. Cenário 1. Lula lidera com 34%, Bolsonaro 28%, Ciro Gomes, ex-governador, 8%, à frente de Ratinho Júnior com 7%, Ronaldo Caiado com 3%, Romeu Zema também com 3%, indecisos 4%, brancos, nulos, não vão votar 13%, Ciro Gomes que trabalha aí possivelmente para ser candidato ao governo do estado do Ceará, e aqui são os mesmos números nessas barrinhas coloridas, né? Nesse material aqui mais claro. Já vou usar então as barrinhas, fica melhor de visualizar. Vamos com um outro cenário, né? O cenário número 2, intenção de votos, e aí com Michele Bolsonaro. Lula mantém a vantagem, né, em relação ao nome da direita, o principal nome da direita. Lula 35%, Michele Bolsonaro 21%, Ciro 9%, Ratinho Júnior 8%, Ronaldo Caiado 4%, Romeu Zema também 4%, indecisos 5%, não sabem, não responderam 14%. Cenário 3, com Tarcísio de Freitas candidato. Ele se sai pior do que Michele Bolsonaro. Isso me surpreende. Lula, 35%, Tarcísio 17%, Ciro Gomes 11%, aí Ciro já melhora bem, Ronaldo Caiado 6%, Romeu Zema 4%, indeciso 6%, brancos nulos não vão votar 21%, e aqui esse gráfico em barra. Cenário 4. Eduardo Bolsonaro candidato, pior do que todos os outros 3 anteriores nomes da direita. Lula 34%, Eduardo Bolsonaro 15%, Ciro Gomes 10%, Ratinho Júnior já melhora bem, viu? Vai para 10%. Ele, nos bastidores, é o nome muito cotado para disputar a presidência da República pela direita. Deixar Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, uma reeleição garantida. Ratinho Júnior já é governador reeleito, poderia ser o nome. Além de agregar o centrão, né? PSD, talvez atrairia também aí o Republicanos, o PP, todo esse pessoal que se move diante das possibilidades de vitória. Ronaldo Caiado 5% do União Brasil, Romeu Zema 4%, indeciso 6%, brancos nulos não vão votar 16%. Quando aqui mais uma vez Eduardo Bolsonaro, já acho que é uma repetição, né? Já o trouxemos, ou então muda algum outro nome, mas enfim, Lula 34%, Eduardo 15%, Ciro Gomes 10%, Ratinho Júnior 10%, Ronaldo Caiado 5%. Vamos com mais cenários. Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro é colocado como candidato. Se sai pior também do que todos os outros nomes anteriores da direita. Lula 34%, Flávio Bolsonaro 14%, Ciro Gomes 10%, Ratinho Júnior 9%, Romeu Zema 6%, Ronaldo Caiado 5%, indecisos também 5%, 16% votariam em branco, nulo ou não iriam votar. Cenário de segundo turno. E aí temos também várias possibilidades. Lula 47%, eram 43% em julho, Jair Bolsonaro 35%, eram 37%, oscilou 2 pontos negativamente. Lula subiu, né? Fora da margem de erro, foi de 43% para 47%. Os indecisos caíram, foram para 3%, brancos e nulos também uma oscilação negativa de 16% para 15%. E aqui está aquela boca do jacaré que o professor Rudahit destacou agora aqui para a gente. Está se abrindo, né? E é motivo para a comemoração do presidente Lula, 47% a 35%.
vantagem expressiva para Lula. No cenário Lula, Tarcísio de Freitas, Lula chega a 43, eram 41 em julho, Tarcísio chega, na verdade, oscila negativamente para 35, tinha 37, indecisos 4 eram 7, ou seja, quem estava ali sem saber o que fazer está se decidindo diante dos últimos fatos, assim e agora, mas entretanto houve um aumento de brancos nulos não vão votar de 15 para 18, a boquinha do jacaré aqui abre um pouquinho menos aqui em relação a Bolsonaro, mas se abre também, Lula ampliando sua vantagem para Tarcísio. Em relação a Michele Bolsonaro, a boca do jacaré também já abre mais, Lula vai de 43 para 47, Michele oscila negativamente de 36 para 34%. Com o Ratinho Júnior, a vantagem também aumenta, mas nem tanto. Lula vai de 41 para 44 no eventual segundo turno. Ratinho Júnior oscila negativamente de 36 para 34. Com Eduardo Leite, aí a boca do jacaré se esgarça, se arreganha, digamos assim. Lula vai de 41 para 46 e Eduardo Leite cai de 36% para 30%, é quem mais cai, inclusive, nesses cenários de segundo turno. Lula e Eduardo Bolsonaro, a boca também se abre, Lula cresce bastante, vai de 43 para 47, Eduardo ainda oscila ali na margem de erro de 33 para 32. Romeu Zema, boca do jacaré volta a se abrir muito de novo, 42 anteriormente, e Lula agora chega a 46% no eventual segundo turno, enquanto Romeu Zema oscila na margem de erro de 33 para 32. Oitavo cenário, Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Boca do jacaré aumentando, 42, Lula tinha na última pesquisa em julho, em agosto chega a 47, enquanto Ronaldo Caiado oscila negativamente de 33 para 31. Cenário com Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno. É a primeira vez que ele é colocado, né? Então não temos comparação. Lula 48%, Flávio Bolsonaro 32%, cenário um tanto tranquilo para o presidente Lula. Outros números dessa pesquisa que é bem extensa, você vai acompanhar também no nosso portal O Povo. 8h50.